Bom dia a todas as crianças, a mais uma aula de EBD. Muito bom dia a todos, né, que porventura acharam esse vídeo. Eu quero desejar um excelente domingo a todas as nossas crianças, né, que ainda estão mantendo a quarentena, ainda estão tendo a paciência no Senhor. Eu quero dar um bom dia para todos, tá? Bom dia aos pais também que estão acompanhando as aulas da EBD. E hoje o nosso tema da EBD, ele vai tratar sobre algo muito bom, porém, nem tudo que parece bom, ele é, não é verdade? Quem não gosta de comer um doce? Nossa, eu amo comer doce também. Uma bala, um pirulito, um chocolate, nossa, um bolo recheado. Quem é que não gosta de comer isso, né? Eu amo. Né? E é sobre isso que nós iremos tratar. Mas antes, né, de nós iniciarmos a nossa aula de EBD, eu vou esclarecer algo que precisa ser dito aqui, tá? Todo o nosso estudo de hoje vai ser bem resumido por conta do tempo, porque senão o vídeo ele ficaria muito grande, né, para uma boa explicação. Tá bom? Então, tudo que eu for estar falando e explicando, à medida do possível, eu estarei colocando na descrição, né, alguns links para, principalmente para os pais que ficarão, aliás, interessados a procurarem as fontes, tá bom? Né? Até se caso acontecer da criança ainda ficar com dúvidas, né? Até por pai ou para mãe poder pegar e ajudar, né, no esclarecimento, né, que o seu filho possa ter, tá bom? E se porventura também eu estou à disposição, né, para esclarecimento de dúvidas que forem estar surgindo, né? Se caso acontecer ao final dessa nossa aula, ainda ficar com alguns tipos de dúvida, tá bom? Mas o que eu quero abordar é sobre os doces que são oferecidos no dia de Cosme e Damião, né? A data já está se aproximando, né? É em torno do dia 26 ao dia 27 de setembro. Mas será que se eu comer algum doce que é oferecido, né, a Cosme e Damião, será que isso faz bem para nós que somos cristãos? Ou não? É sobre isso que eu quero estar dando essa aula, esse esclarecimento. Mas antes, confere aí a história sobre Cosme e Damião, tá bom? Confere aí. Conta a história que Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e saíam em missão pelas vilas e cidades exercendo a medicina para os mais pobres. Houve também na época uma grande perseguição liderada pelo imperador Diocleciano. Ele procurava prender os dois irmãos. Eles foram presos, torturados, jogados em fogueiras, afogados e com o passar do tempo, Diocleciano mandou os irmãos para serem decapitados. E aí, gostaram um pouquinho da história de Cosme e Damião? Então, segundo diz a lenda, que há muito tempo atrás havia uma senhora sem filhos que vivia cercada de riquezas, mas sentia muita falta de terem a alegria das crianças, né, ao seu redor, né? E durante um ano, nos dias pares, ela subiu uma montanha para fazer orações a Deus, pedindo filhos, né? Até que chegou um dia que a graça, né, foi alcançada, né, e ela teve 2 filhos gêmeos, né, que se chamariam Cosme e Damião, que segundo a história e a lenda, né, eles nasceram no dia 27 de setembro, né. Essa é a data comemorativa pela religião de Candomblé. Agora, pelo catolicismo, a data comemorativa seria no dia 26 de setembro. Essa lenda ela foi contada pelo site Folhinha em setembro de 1997. E outro fato também que conta, né, a história que Cosme e Damião são padroeiros dos farmacêuticos, dos médicos, daqueles que também fazem a faculdade de medicina, e também muitos falam que Cosme e Damião são
padroeiros, né, e protetores dos gêmeos e das crianças. Por isso, as pessoas criaram o costume de distribuir doces para homenagear os santos ou também para cumprir alguma promessa feita por eles. Mas a pergunta que não quer calar: nós podemos aceitar esse tipo de doce que é oferecido a esses dois, Cosme e Damião? Segundo a Igreja Católica, eles foram santificados, viraram santos, né, canonizados. Mas será que a gente pode comer doces oferecidos a eles? O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala? O que ela vai ensinar a respeito disso? Na Bíblia, nós temos uma passagem em um personagem que retrata muito bem acerca de alimentos que foram consagrados aos outros deuses. Será que você sabe de quem que eu tô falando? Você faz alguma ideia? Você conhece alguma história que parece ser bem parecida com essa realidade que nos dias de hoje acontece? Se você falou Daniel, parabéns! Você está de parabéns, porque Daniel também ele presenciou, ele passou por uma situação parecida. Não é igual, né? Porque nos dias de hoje são oferecidos doces, né? A Cosme e Damião, né? E muitas crianças comem desses doces, né? Mas Daniel, lá no capítulo 1, aproximadamente ele tinha uns 14 anos de idade, um jovem, um pré-adolescente, né? E também passou por uma situação bem semelhante ao que acontece nos dias de hoje. Então eu quero que você confira a história, tá legal? Que vai passar logo aí, bem resumidamente falando sobre o que aconteceu com Daniel e com seus amigos também, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Confere aí. Nabucodonosor, rei da Babilônia, pediu para trazer jovens sem defeitos, dotados de sabedoria e inteligência, para servir no palácio do rei. O rei determinou a porção diária das iguarias e do vinho que ele bebia. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção dessas iguarias. Então, ele foi pedir permissão ao chefe dos oficiais que testasse ele e seus amigos durante 10 dias, dando apenas legumes para comer e água para beber. O chefe dos oficiais, prestando muita atenção no que Daniel falava, ele porém ficou um pouco com medo. Mas no fim das contas, o rei ficou impressionado porque a aparência deles estavam muito mais nutridos do que dos outros jovens que comeram das iguarias do rei. E aí, meus queridos, vocês gostaram? Gostaram, crianças, da história de Daniel? Então, né, Daniel tem muito, mas muito a ensinar, né? E nós podemos observar que naquele tempo, no período que Daniel, né, tinha ido para lá, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego e os outros pessoas de Israel foram para lá, né? Nós podemos observar que Daniel era um homem muito de oração. Daniel era um homem que meditava nas escrituras sagradas e ele decidiu, né, como a Bíblia fala no verso 8, que Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias e do vinho que o rei bebia, né? Porque Daniel, ele sabia que todas essas iguarias eram oferecidas a deuses pagãos daquela época. E nós podemos observar que no Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos, né, eles tinham algumas leis cerimoniais acerca das restrições de alguns alimentos que o povo de Israel, o povo judeu, não poderia comer, né? E hoje nós somos um povo gentil, nós não somos povo judeus, nós não pertencemos a Israel. Então, o que se aplica, né? O que se aplica aos doces do Cosme e Damião com o que Daniel decidiu naquela época? Veja que Daniel, ele teve duas motivações para que ele não comesse daquelas iguarias. A primeira, talvez, né, foi para ele não se sujeitar ao poder babilônico do tempo,
né? Porque Daniel, ele tinha os seus costumes, os costumes judaicos, como eu falei, né? Nas leis cerimoniais judaicas que Moisés passou para o povo de Israel sobre a restrição de alguns alimentos. Quem quiser conferir, procure lá no livro de Levíticos, né? Comece a estudar essas leis cerimoniais que vocês vão observar que Deus vai dar para Moisés algumas restrições de alguns alimentos que eles não poderiam comer, né? E Moisés passa essas leis para o povo, né? E também Daniel teve uma decisão de não querer se contaminar, de não querer comer daquela comida que foi oferecida a um Deus a quem ele não cria. Então, deuses pagãos, né, que são criados pela mente humana, né? Então, ele decidiu, junto com seus amigos, a obedecer também a lei que Deus tinha entregado para Moisés, né? E hoje, como é que a gente se aplica hoje, já que a gente não é povo judeu, já que a gente é povo gentil, povo resgatado pela graça mediante a Jesus Cristo? A gente pode observar lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, lá dos o versículo do 1 ao 13, Paulo, ele fala sobre a carne sacrificada aos ídolos. E ali Paulo passa algumas instruções acerca disso, principalmente no versículo 8, quando ele fala assim, que a comida não nos recomendará a Deus. Ou seja, se eu comer daquela comida que é sacrificada, esse tipo de comida é oferecida aos outros deuses, se eu como cristão eu comer, isso não vai fazer a mínima diferença, não vai me recomendar a Deus, não vai me fazer nem pior e nem melhor diante de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não servir de motivação, de tropeço para os fracos. Mas o que é que significa isso? Né? Acho que vocês, né, as crianças estão perguntando, tia, como é que eu posso servir de tropeço para uma pessoa fraca? Como é que eu posso fazer isso? Né? Então, eu vou te explicar. Imagine, né, que eu pegue, estou ali perto das mediações ali da igreja, no local onde a nossa igreja fica. Imagine que lá tem um centro de candomblé naquela rua, embora a gente saiba que não tenha. É só para você, é só um exemplo para explicação, para vocês poderem entender esse capítulo de 1 Coríntios 8. Do que Paulo quer dizer ali, porque ali Paulo ele está falando sobre algumas imoralidades que o homem pratica. Ele não dá muita ênfase a esse tipo de recomendação de restrição de comida, mas Paulo também dá algumas instruções para nós crentes acerca dessas restrições também, né? Não é que seja proibido. Se eu falar que aquela passagem está proibindo da gente comer, eu estaria enganando vocês. A Bíblia não fala sobre isso para nós, os crentes de hoje. Falou as restrições para o povo de Israel. Mas nós hoje, nós temos uma recomendação que Paulo ele passa. E que tipo de recomendação é essa? Imagine eu que ali perto das mediações da igreja tem um centro de candomblé, aonde justamente no dia 27 de setembro está tendo a distribuição de doces e brinquedos para as crianças, né? E nós sabemos que Cosme e Damião, eles são dois falsos deuses, né? Que o homem levantou para que a humanidade pudesse ser enganada, né? E pudesse fazer as suas orações, as suas petições a esses deuses que nada pode fazer, tá? Então imagine que vocês estão passando nessa rua e vocês me encontram nesta fila para pegar esses doces, né? Como é que vocês iam se sentir? Como é que vocês, sabendo que a tia Paty é a professora de vocês lá na escola bíblica dominical, como é que vocês iam, o que vocês iam pensar
se vocês me vissem nesta fila, né, para pegar doces ou brinquedos, né, sabendo que ali estava oferecendo doces e brinquedos oferecidos a Cosme e Damião e distribuindo para as crianças. Como é que vocês iam se sentir? Será que vocês iam se sentir incomodados, né? Imagine uma outra pessoa que sabe que eu sou cristã há muito tempo. Será que ela ia se sentir incomodada de me ver ali? Ou até mesmo eu vou lá, pego a sacolinha de doce e entrego um doce para você. Como é que você ia se sentir? Você ia comer confiante em mim, mas será que você não ia ficar com a consciência pesada? É justamente isso no versículo 8, né, de 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 8, ele fala para que a gente não venha servir de tropeço para o fraco. Ou seja, eu sei que se eu comer algum tipo de doce que venha de lá, isso não vai me fazer nem pior e nem melhor diante de Deus. Mas se tem algum irmão que ainda não tem essa mesma compreensão, se a gente ainda tem uma pessoa que é nova na fé cristã e ela me ver fazendo isso, ou até mesmo aceitar o doce que eu ofereci para ela comer e ela se sentir com o pensamento, com a consciência pesada, automaticamente eu fiz essa pessoa se sentir mal e eu pequei. Porque o meu conhecimento, aquilo que eu sei que aquele doce não vai me prejudicar em nada, mas a partir do momento que aquela outra pessoa se sentiu com a consciência pesada, ela vai, ela é considerada fraca na fé. Então, automaticamente, Paulo também, ele dá essa instrução para que a gente não faça isso com o próximo. O próximo que é fraco, que ele é um cristão novo na fé, é um cristão que ainda está no leite, ou até mesmo aquele cristão que está há algum tempo na igreja, mas não vai compreender esse tipo de conhecimento que nós temos. Então, é isso que Paulo fala, para nós não servirmos, né, de tropeço para os fracos, né? E também Paulo vai dar algumas instruções que seriam interessantes que todos abrissem 1 Coríntios no capítulo 10, verso 14 ao 33. Lá Paulo também dá algumas instruções acerca disso, tá bom? Mas eu, como cristã, eu sabendo que naquele centro de candomblé, né, estão oferecendo doces, né, que são oferecidos a Cosme e Damião, né, eu nunca vou lá para comer, para pegar, para nada. Embora que eu saiba que isso não vai me fazer nem melhor e nem pior diante de Deus, tem coisas que a gente precisa evitar, né? E ainda mais ainda vindo de lugares que a gente sabe que não está sendo oferecido nada a Deus, que não é uma coisa que é abençoada. Em vez de eu ir pegar algum doce oferecidos nesses lugares, eu prefiro pegar o dinheiro, ou vocês mesmos pedir para o papai, para a mamãe, ir na doceria e comprar todos os doces que vocês queiram. Porque ali você sabe muito bem que não tem nada relacionado a oferecidos a outros deuses, né? Como eu falei, a vida de Daniel, ela é semelhante, ela tem somente uma semelhança, embora não é igual, porque Daniel viveu, Daniel, além de presenciar, ele teve que obedecer ali, mas por conta da sua fé, a sua crença em Deus, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E Deus foi tão bondoso, Deus foi tão misericordioso com Daniel, que colocou favor, né, para o chefe dos oficiais, para poder ter a compreensão da visão que Daniel tinha daquelas iguarias. E aquele oficial, como eu falei na história, ele ficou até com medo, porque ele pensou que Nabucodonosor poderia observar eles e ver eles menos nutridos do que dos outros. Mas
a gloriosa bondade do Senhor permaneceu com Daniel e com os seus amigos, que automaticamente fez esse teste durante esses 10 dias e eles ficaram muito mais nutridos e muito mais fortes do que daqueles que comeram as iguarias do rei. Então, vale a pena a gente pegar e a gente obedecer, a gente tomar cuidado e às vezes dizer não para certas situações, né? Embora a gente saiba que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim como fala 1 Coríntios 8, lá no versículo 8 e 8 em diante. E se estende também lá para o capítulo 10 de Coríntios. E eu vou finalizar orando a Deus e agradecendo a Deus por esse estudo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por nos enriquecer através dela, por nos mostrar a tua bondade, a tua fidelidade, por mostrarmos e nos colocarmos no caminho que o Senhor ele quer. Obrigada, Senhor, pela vida de Daniel e de seus amigos que deram exemplo e estão nos ensinando até hoje. E nós agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, uma vida que foi comprada pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, né? E o Senhor nos dá a salvação de graça. Então, obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, pelos pais que estão nos apoiando através desses estudos pela internet. Que a bênção do Senhor esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijo!